Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Hoje, aqui estamos para, mais uma vez, tratar das coisas, da magnífica história do nosso Botafogo, dos assuntos, dos feitos. O assunto hoje é a sequência acerca dos campos e estádios de futebol nos quais o Botafogo jogou e joga desde 1904, quando foi fundado o Botafogo Futebol Clube. Mas antes de começarmos, quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, deixem o seu like, caso gostem do vídeo, e indiquem aos seus amigos botafoguenses para que também inscrevam-se. Após a inauguração do estádio de General Severiano, ampliação do nosso estádio ali localizado desde 1913, o Botafogo teve tardes memoráveis e seu apaixonado público lotando as arquibancadas e a social daquela bonita praça de esportes para ver o Glorioso jogar e onde havia uma pista de atletismo que sediava grandes competições nas quais brilhavam os grandes atletas do esporte base, no masculino e no feminino. Em 1934, houve o primeiro campeonato conquistado pelo Glorioso, com a final em General Severiano, quando, na partida decisiva, a equipe alvinegra venceu o Andaraí por 2-1 em 2 de dezembro daquele ano e conquistou, assim, o segundo campeonato do tetracampeonato, 32-35. Em 29 de maio de 1948, sob o comando do presidente Carlito Rocha, que governou o clube de 1948 a 1951, houve a cerimônia de inauguração da nova iluminação do estádio, obra que foi decidida e realizada na administração do presidente Ademar Bebiano, no período 1944-1946. Antes da partida amistosa, em que o Botafogo enfrentaria o Atlético Paranaense, jogo que terminou empatado em 0-0, o presidente Carlito Rocha foi buscar o grande benemérito Ademar Bebiano, que modestamente se ocultara na geral, para oficialmente ligar as chaves, inaugurando a iluminação. Houve uma grande chuva de fogos de artifício para marcar o evento. 2 detalhes importantes nessa memorável noite. Estreou em nossa equipe o jovem Gídio Landolfi, o paraguaio, que seria nosso ponta-direita por muitos anos. E houve a sentimental despedida de Heleno de Freitas, que havia solicitado sua transferência para o Boca Juniors de Buenos Aires, deixando o clube de sua paixão, que defenderam com bravura e amor por 10 anos. Lembrando que Heleno não jogou essa partida, ele estava presente na social do estádio. Após a inauguração do Maracanã em 1950, o Botafogo passou a jogar no maior do mundo, mas durante as décadas de 1950 e 1960, não deixou de atuar em General Severiano, tendo atuado ali, inclusive, nas conquistas dos campeonatos cariocas de 1957, 1962, 1967 e 1968. Na conquista do Campeonato Carioca de 1961, nossa equipe não disputou partidas em seu estádio. O Botafogo disputou diversas partidas amistosas nacionais e internacionais em General Severiano, recebendo várias equipes brasileiras, europeias e das Américas, inclusive sediando torneios amistosos internacionais. Após 1968, com a cada vez maior preponderância do Maracanã, como palco dos jogos dos grandes clubes do Rio de Janeiro, o time profissional do Botafogo pouco atuou em General Severiano, sendo que em 1974 houve o último jogo da equipe profissional no seu estádio. Em 30 de novembro de 1974, o time profissional do Botafogo entrou em campo para aquela que seria a sua última partida oficial no estádio mais bonito do Brasil. O jogo foi contra o Madureira pelo Campeonato Carioca daquele ano e o placar final foi um empate em 2-2. Nilson Dias marcou o segundo e último gol do time profissional alvinegro em General Severiano. Nossa equipe de futebol juvenil atuou ali até o ano de 1975, principalmente aos domingos pela manhã. Com a venda do patrimônio de General Severiano no início de 1976, o estádio foi demolido e, após incorporar o Esporte Clube União, clube de Marechal Hermes, o Botafogo inaugurou o estádio Glorioso de Marechal Hermes, em 22 de outubro de 1978, vencendo a Portuguesa pelo Campeonato Carioca por 2-1, tendo o atacante Dé assinalado o primeiro gol do estádio para um público presente de 19.211 pessoas. Posteriormente, o estádio passou a ser chamado Mané Garrincha. A última partida oficial realizada naquele estádio foi em 22 de julho de 1986, pelo Campeonato Carioca, com a vitória do Botafogo sobre o Goitacás, de Campos dos Goitacazes por 1-0.
No ano de 1987, o Botafogo passou a ter o estádio Caio Martins, em Niterói, com capacidade para 12 mil pessoas, como a sua casa. O estádio foi a casa do Glorioso nas conquistas do bicampeonato estadual de 1989-1990, Copa Comebol de 1993, Campeonato Brasileiro de 1995. Na Taça Cidade Maravilhosa de 1996, nossa equipe foi mandante de seus jogos somente no Maracanã. Também foi a casa do Botafogo nas conquistas da Taça Guanabara, Taça Rio Estadual de 1997 e do Torneio Rio-São Paulo de 1998. O estádio recebeu uma grande reforma em 2003, chegando a ter capacidade para 15 mil pessoas, divididas entre arquibancadas e tubulares, cadeiras VIPs e camarotes, com a instalação de um moderno painel eletrônico. Foi a casa do futebol do Glorioso até 12 de dezembro de 2004, sendo que em 2005 a equipe profissional passou a atuar como mandante de seus jogos na Arena Petrobras, em parceria com o Flamengo, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, pertencente à Portuguesa. Em 2006, quando o Botafogo se sagrou campeão da Taça Guanabara e campeão estadual, o mando de campo alvinegro foi predominantemente no Maracanã, assim como em 2007, quando levantou a Taça Rio. Construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, o estádio Newton Santos foi erguido pela Prefeitura no antigo terreno da Rede Ferroviária Federal, na rua José dos Reis, no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro, e foi denominado à época chamado de Engenhão, assim ficou conhecido, e tinha um outro nome oficial. Foi inaugurado em 30 de junho de 2007 com a vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2-1 em jogo do Campeonato Brasileiro, tendo Dodô assinalado os 2 gols alvinegros. O jogo teve um público de 43.810 espectadores, sendo que a capacidade total de público era de 44.661 pessoas. É considerado o mais moderno da América Latina e o 5º mais moderno do mundo. Ainda em 2007, o Botafogo venceu a licitação realizada pela Prefeitura. O clube, então, passou a mandar seus jogos no local, além de administrá-lo. Em 2008, o Botafogo conquistou a Copa Peregrino, o seu primeiro título no estádio, e no último jogo venceu por 4-0 a equipe norueguesa do Viking. O torneio foi disputado entre clubes brasileiros e noruegueses. O troféu foi entregue na partida seguinte contra o Resende, válida pelo campeonato estadual, que era disputado pela primeira vez no estádio. Em 2015, a pedido do Glorioso da Estrela Solitária, o nome foi alterado para Estádio Newton Santos, em homenagem ao nosso grande ídolo, conhecido como Enciclopédia do Futebol. Em 2017, o nome oficial passou a ser Estádio Olímpico Newton Santos. Em 2013, houve uma polêmica interdição do estádio por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, e o Botafogo somente conseguiu voltar a utilizá-lo em 2015, com liberação parcial, sendo que a liberação total se deu em 2017. No ano de 2016, o Botafogo arrendou o estádio Luso Brasileiro da Portuguesa, tendo sua equipe atuado ali até a liberação parcial do estádio Newton Santos. Ainda em 2013 foram inauguradas as estátuas de Garrincha, Newton Santos, Jairzinho e Zagallo, na entrada oeste do estádio Newton Santos. Além do campo de futebol com grama natural, com dimensões de 105 por 68, o estádio conta com uma pista de atletismo, um campo anexo destinado a treinamentos e uma pista de atletismo interna para aquecimento. Hoje, a grama é artificial. O estádio Newton Santos atualmente tem capacidade para 46 mil pessoas e foi o principal equipamento para os Jogos Olímpicos de 2016. Tendo o estádio Newton Santos como sua casa, o Botafogo conquistou a Taça Guanabara em 2009 e 2015, a Taça Rio em 2008, 2010, 2012 e 2013, o Campeonato Estadual 2010, 2013 e 2018, o Campeonato Brasileiro da Série B em 2015 e o Campeonato Brasileiro da Série B em 2021. Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, deixem o seu like caso tenham gostado do vídeo e indiquem o canal para que seus amigos inscrevam-se também, seus amigos botafoguenses. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.